cura de uma jovem adivinhadora. E olha o que diz ali, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Você vê, ela viu ali a esperança de ser livre, de ser liberta. Porque quantas pessoas estão presas a um espírito de adivinhação? São muitas pessoas. Eu falo isso, que eu passei no estado de São Paulo, numa praia lá, na cidade chamada Praia Grande, e tinha uma moça, uma jovem, que estava sofrendo. E ela falava que ela era cartomante, e ela achava que estava ajudando as pessoas. Mas ela mesma estava precisando. Mas ela achava que estava ajudando as pessoas na vida sentimental, no casamento. Mas ela mesma sofria na vida sentimental. Mas ela mesma não sabia que tinha um espírito que estava por detrás dela. E ela achava que aquilo que ela fazia, ela ajudava o próximo. Mas aquele espírito estava enganando ela mesma e estava enganando as pessoas que procuravam ela. Mas certo dia ela me procurou, eu fiz o atendimento, eu atendi aquela jovem e aquela jovem foi liberta. Da mesma forma que Paulo e Silas libertaram aquela jovem em nome do Senhor Jesus, eu também, Deus me deu essa autoridade e eu em nome do Senhor Jesus também libertei essa jovem. E ela foi livre. Ela se desprendeu daquilo que estava sufocando ela. Você vê quantas pessoas estão presas às vezes, um espírito enganador. São muitas pessoas que estão aí sofrendo, buscando lugares que às vezes não tem resultado nenhum, gastando os seus afazeres, gastando o seu dinheiro em algo que não vai trazer benefício nenhum. Continua aí, pastor Pedro, por favor, só aí na jovem, aí, olha lá. E diz, e isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, o que aconteceu? Saiu. E eu falo para o senhor e a senhora que está aí acompanhando, você mesmo, às vezes você está com algo que está te pressionando, que está se segurando dentro de casa, é isso mesmo. Quantas pessoas estão presas dentro de casa, tomando remédio calmantes? Quantas pessoas estão ouvindo vozes dentro da sua própria casa? Tem pessoas que não se sentem em paz dentro de casa. São muitas pessoas. E para você ver aqueles homens, Paulo e Silas, através da fé deles, em nome do Senhor Jesus, libertaram aquela jovem. E quantas pessoas precisam dessa libertação? São muitas pessoas precisam dessa libertação. Quantas mães sofrem com uma filha que está aí depressiva? Acho que eu tenho um testemunho aqui também, daqui a pouquinho acho que a produção vai procurar. Tem uma mulher que eu atendi ali, e o filho dela comia a camisa, ele estava depressivo, um jovem, você vê, 16 anos, e essa mãe desesperada chegou ali na sexta-feira, eu fiz o atendimento para ela, e ela já não sabia mais o que fazer, porque imagina uma mãe ver o filho ali, e às vezes a mãe fica de mãos atadas. E quantas mães neste momento estão com as mãos atadas, já não sabem mais o que fazer para ajudar o filho, para ajudar às vezes a filha. Para você ver, esta mãe estava desesperada, porque o filho não queria estudar, não queria fazer os seus afazeres, não queria sair para a rua, estava preso dentro de casa, não queria sair para fora, com medo das pessoas. E quantas pessoas estão desse jeito dentro de casa? Com medo de sair dentro de casa? Você vê nessa pandemia, quantas pessoas estão ainda aterrorizadas com essa pandemia, amedrontadas? São muitas pessoas. Tem pessoas que têm sequelas do vírus e não conseguem se libertar, não conseguem sair dessa situação. Eu falo isso para o senhor, para a senhora, para você mesmo, às vezes, você jovem que está aí acompanhando, junto com a sua mãe, com a sua avó, porque tem muitos jovens que estão depressivos. Para você ver, esta mãe
chegou ali na sexta-feira, eu fiz o atendimento a ela e determinei em nome do Senhor Jesus que ele ia ser liberto. E ele foi liberto. Você vê, a depressão sai, porque às vezes a pessoa com depressão procura um médico, o médico chega lá e não sabe o diagnóstico. Ele dá remédio para a pessoa, calmantes, isso não vai resolver. Só resolve com a palavra de Deus, com a fé. E para você ver, ela acreditou, ela recebeu a palavra e o milagre aconteceu. É isso mesmo, daqui a pouquinho nós vamos mostrar milagre de mães, de avós que chegaram ali na igreja, que estava desta forma, que o neto estava desta forma, que o filho estava desta forma. Tem acho que também da dona Sônia também, que ela me procurou também, ela até deu o testemunho, acho que foi domingo, ela deu testemunho também, que fala do neto. Também fiz um atendimento, você vê, o atendimento traz resultado na vida da pessoa. Por isso que você tem que ligar na central. Eu gostaria que todos que estão passando por momentos difíceis na sua casa, ou você que está aí acompanhando o seu trabalho, ligasse na central. Fala, eu estou passando por um problema com um filho que está depressivo, uma filha, eu estou passando problemas com um filho que está nos vícios, está na cocaína, está no crack, está na maconha, está no alcoolismo, não sei. Mas Deus está falando que tem uma saída, tem uma solução para esse problema. É isso mesmo. Mas tudo depende da sua atitude, depende da sua ação. Se você não ficar aí olhando, observando as pessoas sendo curadas, sendo libertas. Voltando a falar da pandemia, quantas pessoas se distanciaram do Senhor Jesus? São muitas pessoas. Se distanciaram do Senhor Jesus. Se afastaram, enfraqueceram. Porque o medo é uma coisa terrível. Tem até aquela passagem de Pedro, para você, Pedro, tem uma passagem lá em Mateus capítulo 14, acho que no versículo 22, que fala que quando o Senhor Jesus, ele tirou um momento a sós para falar com Deus, e daí a embarcação que Pedro estava, já estava distante, já estava muito estádio, como diz, já estava muito distante da margem, e daí o Senhor Jesus estava falando, para você ver, até o Senhor Jesus, coloca aí, pastor Pedro, por favor, em Mateus, pouco nós voltamos lá para, olha lá, Jesus anda por sobre o mar, diz assim, ó, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Para você ver, até o Senhor Jesus, ele tira um momento para ficar a sós com quem? Com o Pai. E quantas pessoas não estão tendo essa intimidade com Deus? Quantas pessoas não estão tendo uma vida com Deus? Porque estão o quê? Estão enfraquecidas, estão distantes de Deus. São muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Quantas pessoas estão afetadas com a vida econômica? Porque quando afeta a vida econômica, afeta o casamento, afeta em várias áreas da vida da pessoa. E eu falo tudo isso porque, olha, Pedro foi o único que teve coragem naquela embarcação. Mesmo quando eles avistaram e de longe viram o seu... Continua aí, Pedro. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, para você ver. Na quarta, já indo da madrugada. Jesus falou com o Pai, né? Também se fortaleceu, porque você vê, ó, ele tirou um momento para falar com o Pai, depois ele foi o quê? Ao encontro da embarcação, só que a embarcação já estava distante. E ele começou a andar sobre o quê? Sobre o mar. E daí, de repente, o que aconteceu? Aquela embarcação que Pedro estava, olha lá que diz lá, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados. E olha o que diz ali, ó. E diz assim, ó, e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, para você ver, todos eles ficaram o quê? Aterrorizados, porque eles nunca tinham visto alguém andar sobre as águas, ainda mais que Pedro, e junto com aqueles que estavam naquela embarcação, eles eram um profissional na pesca, então eles viviam na água. Eu estive lá em Israel,
Eu tive em Israel, tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de estar lá em Israel e ver lá o mar da Galileia. E, poxa, é muito forte. E quando a gente fala do mar da Galileia, eu fico olhando quando aconteceu esse fato. Quando Jesus andou sobre as águas. E quando a embarcação viu o Senhor Jesus andando, eles acharam que era um fato, porque eles nunca tinham visto uma coisa dessa. Mas, para você ver, o medo tomou conta deles, mas Pedro teve o quê? Tirou o medo dentro dele e colocou o quê? A coragem. E olha o que diz lá, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Por que o Senhor Jesus fez isso? Por que o Senhor Jesus acudiu eles? Porque sabia que eles iam começar o quê? Se jogar. É o que acontece com muitas pessoas que estão dentro de casa. Quantas pessoas estão aí na sua casa, estão pensando em tirar a sua própria vida? Quantas pessoas estão na sua casa ou no seu trabalho, achando que não tem mais razão de viver, pensando coisas ruins, pensando até de largar, de abandonar o seu cônjuge? E quantas pessoas estão assim, com o casamento destruído, e começa a pensar desta forma? Eu vou largar meu marido, vou largar minha esposa, porque olha, nós temos visto com os nossos olhos quantas notícias. O que leva uma mãe matar os filhos? O que leva o pai a matar os filhos? Você vê o esfriamento das pessoas. Cadê o amor dentro do lar? É o que acontece. Mas eu falo para o senhor e a senhora, vocês que estão acompanhando aí, Pedro, naquele momento, ele tirou o medo de dentro dele. Eu estou falando Pedro, é o Pedro aí, mas é assim mesmo. Então, para você ver, Pedro, ele foi o único que teve coragem, quando o Senhor Jesus tem de bom ânimo, porque ele sabia que aquela embarcação ali, quando começou a bater ali o vento, a embarcação ia de um lado para o outro, então todos ficaram aterrorizados. Mas ali Deus o quê? O Senhor Jesus o quê? Acudiu eles. E olha que ele falou, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E olha que diz aqui, ó, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre o quê? As águas. E foi ter com Jesus, para você ver. Não foi só o Senhor Jesus que andou sobre as águas. Pedro também andou sobre as águas. E para você ver, o senhor e a senhora que está aí, vocês que estão acompanhando a live mundial, você também pode andar sobre as águas. Todos nós podemos andar sobre as águas. Ali quando fala andar sobre as águas, é a pessoa não olhar para o vento, não olhar para os obstáculos, não olhar para os adversários, e sim a pessoa olhar para quem? Para o Senhor Jesus. Eu falo isso porque muitas pessoas ficam reparando as coisas, ficam olhando para o problema, para a dificuldade, para as coisas que vêm acontecendo ao seu derredor, e deixa de olhar para quem? Para Jesus. Pedro teve coragem, saiu da embarcação e foi ao encontro do Senhor Jesus. E para você ver, até o momento que ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre o quê? Sobre o mar. Mas de repente ele começou o quê? Começou a reparar. Coloca lá, pastor Pedro, por favor, mais uma vez. Olha lá. Reparando, porém na força do vento, teve medo. Aí para você ver, ele deixou o que entrar de novo? O medo. É que muitas pessoas têm deixado o medo entrar dentro da pessoa. E o medo tem aterrorizado muitas pessoas. Quantas pessoas até hoje não saem dentro de casa? Estão amedrontadas, estão às vezes sem rumo. São muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas estão até hoje com medo no coração. Mas para você ver, o Senhor Jesus ia deixar Pedro se afundar? Não ia deixar. Como não vai deixar também o senhor e a senhora que está aí acompanhando? Às vezes você está se afundando, você está aí na sua casa aí, desanimada, triste, sem força, sem saber o que fazer. Mas Deus está mostrando na palavra. Deus vai tirar esse medo que você está passando. Às vezes você recebeu uma notícia, foi no médico, o médico deu um diagnóstico, você vai ter que tomar remédio, você vai ter que fazer um tratamento, e isso daí aterrorizou o seu coração. E o medo dominou. Eu falo isso para o senhor e a senhora.
você que está aí acompanhando, que quando Pedro lhe reparou e começou a submergir, começou a afundar, o que aconteceu? O Senhor Jesus o quê? Olha lá, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Ele buscou a quem? Mesmo com medo, ele buscou a quem? Ao Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequeno o quê? Fé. Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o quê? O vento. Porque se o Senhor Jesus está na embarcação, o vento, a tempestade acalma. É isso que está faltando para muitas pessoas. Você andar sobre os problemas, sobre as dificuldades, olhando para quem? Para Jesus. E quando você está olhando para o Senhor Jesus, as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo. Você tira o medo que está dentro de você e que você começa a superar. Você começa a vencer você mesmo, porque o maior medo está dentro de nós. E a mudança acontece de dentro para fora. E se a pessoa não superar esse medo, como que a pessoa vai vencer as coisas aí fora? É o que está acontecendo com muitas pessoas, não conseguem vencer a si mesmas. Mas quando a pessoa supera este medo e olha para o Senhor Jesus, prontamente o Senhor Jesus está pronto para ajudar o senhor e a senhora. Eu tenho certeza que neste momento muitas pessoas estão saindo das profundezas. Tem pessoas que chegam até a afundar o sofá dentro de casa, que não move uma paia para fazer algo, para ir ao encontro do Senhor Jesus. Me perdoa a forma que eu estou, a expressão, mas é. Tem pessoas que querem que aconteça algo na vida da pessoa, mas a pessoa não faz nada. Deus só vai fazer uma mudança na sua vida quando o senhor e a senhora tomam uma atitude. Tem pessoas que têm até dificuldade, sabe que a sua atitude vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho certeza, se você pegar o telefone agora e ligar na central e falar assim, eu vou sair dessa, eu vou vencer, eu sou mais que vencedor. Meu irmão e minha irmã, Deus ele abençoa. Deus ele tira o senhor dessa prostração, ele tira você dessa situação. É isso mesmo. Tudo depende da sua atitude. E Deus ele quer fazer algo grande na sua vida. Não importa o grau do seu problema. Deus ele quer mudar, ele quer transformar. E eu tenho certeza disso. Você que está aí acompanhando a live, liga aqui na central, DDD 41 30 14 0021, pede a oração para o homem de Deus, fala assim, eu quero receber esse fortalecimento, eu quero receber essa oração. E eu tenho certeza que os homens de Deus vão passar ali uma orientação, vão passar a fé, vão fazer uma oração toda especial para o senhor e para a senhora. Isso mesmo, liga você da Paraíba, você do norte do Paraná, você aqui da região metropolitana, você da capital, liga aqui, manda mensagem também aqui no WhatsApp, eu quero receber esse fortalecimento, eu quero sair dessa. E eu tenho certeza que Deus vai tirar você dessa situação. Prontamente o Senhor Jesus estendeu as mãos e tirou Pedro daquela situação. E no final vocês vão ver que Deus permitiu toda aquela situação ali para mostrar para todos que estavam naquela embarcação que eles não estavam sozinhos. Deus estava pronto para permanecer na embarcação com eles. Coloca aí, Pedro, por favor. Olha lá. E prontamente, pode descer mais um pouco, Pedro. Aí, subindo ambos para o barco, cessou o quê? O vento. Deus também quer cessar este vento, essa tribulação que está na sua vida. Recebe essa palavra que eu estou falando, recebe aí esta palavra, que vai cessar este problema na sua vida, e as coisas vão fluir, você vai ter um final de ano maravilhoso, abençoado, próspero, portas abertas, milagres extraordinários. Você vê, quando o Senhor Jesus entrou na embarcação ali, todos eles se alegraram. E o medo o quê? O medo saiu do coração deles. O medo saiu e entrou o quê? Entrou a paz, entrou a alegria, entrou a força que eles precisavam. Coloca lá para nós finalizar, para ver como que ficou aí todos. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Olha que maravilha. Eles reconheceram que o Senhor Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. É isso que está faltando, a pessoa colocar o Senhor Jesus no coração.